Bom, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Monique, sou psicóloga, já estive aqui com vocês no Setembro Amarelo e hoje eu vim para conversar sobre assédio e discriminação. Primeiro, esse papelzinho que cada um tem eu queria que vocês escrevessem o que é assédio e o que é discriminação na opinião de vocês. Se não tiver diferença, se for a mesma coisa, escreve só o que é, tá bom? Se tiver diferença, vocês diferenciem aí pra mim também. Vou começar falando o porquê que eu tô aqui, que agora vocês estão na semana da CIPAT. Em 2022 foi aprovada a Lei 14.457, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Isso mudou algumas coisas, como por exemplo, adicionou um A ao nome. Agora se tornou Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA-AA. E também instaurou como obrigação um canal de denúncias. Esse canal não precisa ser anônimo, mas também seria legal se tivesse, né? E aqui na Imparpec vocês já têm o canal de denúncias via QR Code e também e-mail para o RH. Então vocês já têm esse canal de denúncias, onde vocês podem estar colocando tanto assédios, discriminação, como também opiniões, pelo que as meninas do RH me falaram. Para começar essa conversa, eu trouxe o artigo 5º, que é um dos mais famosos da nossa Constituição de 88. Eu vou ler ele para vocês. O artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, perante a lei, somos todos iguais. Isso é uma máxima que a gente conhece bem. Mas a gente sabe que na realidade não é tão bem assim e é disso que a gente também vai conversar. Bom, então, o que é discriminação? Alguém quer se arriscar a falar, dar essa opinião de o que é discriminação? Discriminação é quando a gente invade ou agride ou isola uma pessoa, atribuindo a raça, religião, condição sexual. Mais alguém quer falar? Assédio, vocês querem falar? Dá uma palhinha, Fernando? Assédio? Se não quiser. Assédio, elenca um pouquinho, né? Mas deve ser quando você invade o espaço com uma pessoa sem permissão, tanto também verbalmente quanto fisicamente. Perfeito. Gente, então a diferenciação tem diferença, tá? Algumas pessoas colocaram nos papeizinhos anteriores que não tem diferença, mas tem. A discriminação é, como o Fernando estava falando, quando a gente exclui ou prefere, também existe essa questão, né? Alguém por determinadas questões, seja física, seja social, seja emocional, a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas é uma distinção de tratamento atrelado a algo dessa pessoa, tá bom? E o assédio seria, sim, essa invasão, né, do espaço do outro, caracterizado por um abuso intencional ou não, gerando danos emocionais, físicos ou psicológicos para essa pessoa, tá bom? Morais também, porque a gente vai ter vários tipos de assédio, vamos falar. Começar falando de discriminação, por isso que eu inverti esses nomezinhos que a gente colocou no título. Temos vários tipos de discriminação. Aqui a gente não está falando apenas no ambiente de trabalho ainda, bom? Mas entendendo que o ambiente de trabalho ele vai ser como uma lupa do que a gente já tem na sociedade. Porque aqui muitas vezes vocês convivem mais com os colegas de trabalho do que até mesmo com os amigos, com a família, por conta do dia a dia, né? Então, isso daqui são discriminações que acontecem na sociedade, no dia a dia das pessoas e também vai acabar acontecendo no ambiente de trabalho. Então, primeiro, isso não é a ordem hierárquica do que acontece mais em questão de discriminação, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, gênero é uma discriminação por questão de gênero. Então, eu discrimino por ser homem, por ser mulher, ou até coisas que a gente está se habituando e aprendendo mais agora. A psicologia está aí para ajudar também. Pessoas trans, pessoas não binárias, isso tudo a gente coloca nesse guarda-chuva de gênero. E o que vem de discriminação com isso. No ambiente de trabalho acontece muito a discriminação por gênero, não sei se vocês sabem, né, mas é uma informação de várias pesquisas já apontaram, mulheres ganham até 3 vezes menos do que os homens ocupando o mesmo cargo. Então isso é uma discriminação atrelada a gênero, tá bom? Sobre orientação sexual, quando uma pessoa, um colega de vocês, por exemplo,
conta que é gay, e vocês passam a tratá-lo mal, ou excluí-lo, ou fazer piadinhas, isso vai ser uma discriminação atrelada à orientação sexual. Isso seja a orientação sexual que for. Né? Se a gente inverter numa situação hipotética, talvez um trabalho onde só tem pessoas gays, e chega você lá, um homem hétero, e vão excluir. Isso é hipotético, isso não existe, né? Mas seria essa discriminação por orientação sexual. Por etnia e cor da pele são coisas diferentes, bom? Cor da pele é exatamente isso que aparece, né? A cor que a gente tem na nossa pele. E a etnia, ela atrela outras coisas à cor da pele. Também fala de cor da pele, mas fala de uma questão social, cultural e de nacionalidade, tá? Então, quando essas pessoas são excluídas, discriminadas por conta de cor da pele ou etnia, tá? Isso também é uma discriminação muito recorrente, somos um país muito racista, então é muito comum que aconteça nos ambientes de trabalho também. Por idade ou a discriminação etária, seja por ser muito jovem ou muito velho, quando chega uma pessoa, às vezes, no menor aprendiz, e os demais da empresa começam a falar que essa pessoa não vai saber ajudar, não vai saber o que fazer, não vai saber nada. Ou mesmo quando a pessoa já é mais velha e tem uma aposentadoria compulsória, às vezes não está ainda no momento dela se aposentar, mas demitem ela, ou começam a falar que ela não vai ser capaz de fazer o que é necessário no trabalho por conta da idade, tá? Então essa é uma discriminação por idade, discriminação etária. Nacionalidade também é muito comum a gente ver pessoas que vêm de outro país para o nosso, e isso seja piadinhas por conta de sotaque, por conta de cor da pele, de cultura, às vezes religião, costumes que veio junto com essa pessoa, e existe essa discriminação por nacionalidade. Aqui eu não coloquei, mas a gente também pode adicionar uma discriminação regional. Pessoas que vêm, aqui a gente está no Sudeste, né? E pessoas que vêm do Norte, do Nordeste, ou até mesmo do Sul, Centro-Oeste, e chegam aqui no nosso estado e sofrem esse preconceito regional. Né? É muito comum a gente ouvir de falar, ai, nordestino não sabe trabalhar. Isso é uma discriminação regional, bom? Por deficiência física ou mental, da mesma maneira, quando pessoas que têm essas questões são lidas como alguém que não vai conseguir efetuar, executar o trabalho, ou mesmo não são contratadas. A partir de um número de funcionários, as empresas hoje são obrigadas a contratar também na sua equipe pessoas com deficiência. E isso virou uma lei porque não eram contratadas pessoas. E essas pessoas também procuram emprego. Mas assim, no recrutamento, no lugar ali da seleção, elas já não são contratadas, porque existe muita discriminação com pessoas com deficiência. E o termo certo é esse, tá, gente? Pessoas com deficiência. Não é pessoa com necessidade especial, não é pessoa especial, não é nenhuma outra. É pessoas com deficiência, porque a pessoa sempre vem primeiro do que a deficiência, tá bom? Estado civil era muito comum, principalmente anos atrás, que na hora da entrevista de emprego perguntavam se você era casado, se você era solteiro, se você tinha pretensão de casar, e por quê? Principalmente com as mulheres também, porque mulheres casadas não teriam tanto tempo para o trabalho, elas estariam cuidando dos filhos, da casa, das coisas do dia a dia, e não teriam tanto tempo para o trabalho. Né? Então era preferível contratar pessoas solteiras sem intenção de constituir uma família, porque assim essa pessoa conseguiria se dedicar mais tempo, mais dias ao trabalho. Às vezes fazer uma hora extra, trabalhar de final de semana, enfim, existia muito isso e ainda existe essa discriminação por estado civil. Por gestação ou paternidade. Existe a licença maternidade, também a licença paternidade. Essa discriminação entra no lugar de trabalho tanto quando não é cumprido essa licença, quanto as pessoas excluem umas às outras por questão de ter filhos, né? Então, não vou mais conversar ali porque tá cheio de filho, não vai me entender, tal. E isso eu não tô nem falando de sair após o trabalho, tô falando de ambiente de trabalho mesmo. E de religião. Religião, a gente fala muito da intolerância religiosa. É muito comum com religião de matriz africana, mas também com religiões católicas, também religiões evangélicas protestantes. A gente vê muito comum aparecer na TV, santos quebrados, igrejas pichadas, isso entra no lugar da intolerância religiosa, e no ambiente de trabalho,
às vezes a empresa tem uma religião, o que não é o correto. O dono da empresa, o chefe, o gerente, pode ter a religião que quiser, assim como vocês funcionários também vão ter a religião que quiser. Isso não pode ser uma imposição, tá? E da mesma maneira, quando isso começa a tomar uma proporção de discriminação, a gente fala da discriminação religiosa. Tem algumas conversas sobre isso, por exemplo, religiões onde a mulher precisa usar saia. Essa mulher vai usar saia no trabalho também. Ela vai chegar e vai conversar. Alguns anos atrás teve uma mulher que usava saia aqui na Empapeg, não sei se vocês chegaram a conhecê-la, e isso foi muito tranquilo, porque no cargo que ela ocupava, era tudo bem usar saia. Agora, dependendo do cargo, como os meninos usam o uniforme e é necessário ali na mecânica usar a calça, por uma questão de proteção. Então, isso é sempre conversado, tá bom? Agora, se a pessoa está sendo discriminada, excluída, vexaçada por conta da religião, entra nesse lugar da discriminação. E eu não coloquei, mas hoje é muito comum, me atentaram nas palestras anteriores, da discriminação política. A gente está vivendo aí uma grande polaridade, né, nos últimos anos no nosso país. Então, eu não falo com você porque você votou no Lula, ou eu não gosto de você porque você votou no Bolsonaro. Isso entra numa discriminação política e pode tomar proporções muito grandes no ambiente de trabalho também, tá? Então, também entra nesse lugar da discriminação. Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, no ambiente de trabalho, no local de trabalho, a discriminação ela pode ocorrer de diversas formas, podendo ser óbvia, como a negativa para uma promoção ou mesmo uma contratação, ou mais oculta, mais sutil, e quanto mais sutil, mais difícil de detectar, e quanto mais difícil de detectar, mais difícil da gente punir, combater e resolver essa discriminação. E o que é isso? Às vezes, no próprio momento da contratação, a pessoa ali sofre uma discriminação, né? Um preconceito às vezes racial. Não vou contratar você porque você é preto. Isso é uma discriminação no momento da contratação. É uma discriminação, tá? E às vezes isso não é falado, tá, gente? E já no dia a dia do trabalho, essa exclusão também pode ser mais sutil, né? Ai, não tô falando muito com você porque sou racista. Vai colocando de lado. Isso vai se tornando mais sutil. E quanto mais sutil, principalmente nessas coisas que são muito enraizadas, como o machismo e o racismo, é difícil às vezes a gente perceber, né? Que eu estou sendo excluída por ser mulher, estou ganhando menos por ser mulher. É porque o salário mesmo, a gente não sabe o salário dos outros, né? Não sei que a gente fique trocando dessas ideias, mas não é aberto. Aí nós temos dois tipos de discriminação também, a direta e a indireta. A discriminação direta seria um tratamento favorável ou um tratamento desfavorável de colaboradores ou candidatos, como por exemplo nesse lugar da recrutação, né, do recrutamento, em relação aos outros em situações semelhantes, com base em determinadas características pessoais, sendo a mais frequente. Então, isso é com aquela pessoa, né? Eu não gostei do corte de cabelo do Guilherme, então eu vou discriminar o Guilherme por conta do corte de cabelo dele, né? Isso é uma discriminação direta atrelado a ele. Agora, a indireta seria quando a política ou prática da empresa, que se aplica a todos, ela é discriminatória contra alguns indivíduos, tratando-se de uma discriminação indireta, como, por exemplo, uma empresa que tem a política de não contratar pessoas tatuadas. Isso é uma discriminação indireta. Por quê? Pessoas que não são tatuadas não vão passar por essa discriminação, né? Enfim, mas quando chegar uma pessoa tatuada, isso se torna essa discriminação indireta a essa pessoa também, porque essa pessoa não vai ser contratada ou vai ser discriminada no ambiente de trabalho. Deu para entender a diferença? Que um é voltado a uma pessoa e o outro a um grupo de pessoas, né? Então, empresas que não contratam pessoas tatuadas, pessoas de cabelo colorido, pessoas evangélicas, enfim, tem vários tipos de discriminação nesse lugar de contratação mesmo, né? Então, isso seria essa discriminação indireta que pode estar atingindo você no lugar da discriminação. Exemplos de discriminação direta: um tratamento desfavorável de uma mulher por estar grávida, representando uma discriminação direta ligada a gênero. Então, mulheres que sofrem piadinha quando engravida, fala que vai ficar de férias, não vai voltar a trabalhar,
ou mesmo quando volta a trabalhar é demitida. Então, isso é uma discriminação direta, efetuada àquela mulher e ligada a gênero também. Bom, indireta, se o local de trabalho tiver um código de vestimenta ou regras de aparência que se apliquem a todos. Isso pode discriminá-lo indiretamente se você seguir uma religião específica ou for genderqueer. Aqui eu quis complicar um pouquinho, imagino que vocês não conhecem esse termo genderqueer. Ele quer dizer de pessoas que não performam necessariamente o binarismo. O que é esse binarismo? É homem-mulher, né? Então eu tô aqui na frente de vocês performando feminino, sendo uma mulher, e se eu fosse genderqueer, talvez eu não estivesse vestindo essas roupas, eu fosse uma pessoa que passeia, tem essa fluidez, e isso pode gerar uma discriminação, por quê? Aqui na empresa, a Empapec, o uniforme é calça, né? Para homens e mulheres. Imaginem que a gente está numa empresa onde a vestimenta obrigatória para mulheres é saia. Então, imaginem que essa empresa, né, a vestimenta obrigatória para as mulheres é saia. E a gente tem um homem que quer vir vestido de saia, e apenas ele é proibido. Isso poderia entrar nesse lugar de discriminação pela identidade de gênero dessa pessoa, pela performance dessa pessoa no mundo. Eu sei que pode ficar meio esquisito, mas isso entra no lugar de discriminação. E religiosa, que é uma discriminação muito comum, eu já dei o exemplo da saia ali atrás, tem algumas empresas que realmente proíbem o uso de saias, né, independente da religião, então isso entra num lugar de discriminação religiosa, tá? E a gente tem as religiões de matriz africana, que usam os colares, as guias no pescoço, e algumas empresas proíbem o uso delas, né? Mas é permitido o uso de colares da religião católica, por exemplo, né? Que tem o terço, tem o escapulário, então isso entraria num lugar de intolerância religiosa. Entendendo também que isso é sempre preciso compreender o cargo que essa pessoa ocupa. Então, assim como os meninos na mecânica, não vai ser muito legal que eles fiquem usando adornos no pescoço. Isso pode enroscar em alguma coisa, causar acidentes. Então, é sempre importante entender que cargo que essa pessoa está ocupando também, que tipo de trabalho ela está executando, tá bom? Ficou claro essa questão aí, tá? Direta e indireta? Com os exemplos fica mais fácil, né? Discriminações mais comuns no ambiente de trabalho. Também não é em ordem de hierarquia, né, do mais comum para o menos comum, mas algumas aqui. De gênero, que é aquilo que a gente estava falando, é muito comum ver mulheres ganhando menos do que homens. De gravidez, não respeitando também essa licença, ou excluindo mulheres grávidas ou homens que vão ser pais. Etária, que eu já falei um pouquinho lá atrás também, que é essa questão da idade, tanto com pessoas mais jovens quanto com pessoas mais velhas. De orientação sexual, acontece com frequência, de pessoas que que decidem contar para os demais colegas que são pessoas gays, que são pessoas bissexuais, mulheres lésbicas, enfim, e sofrem essa discriminação de ordem de orientação sexual. Por deficiência, que eu também já comentei ali atrás, de raça, que é bem comum mesmo, né? Então, de pessoas pretas ganharem menos do que pessoas brancas, isso também é comprovado. Tem até algumas pesquisas que apontam que essa questão de raça é tão marcado que chega a mulheres brancas receberem mais do que homens pretos, para a gente ter noção do quanto essa questão de discriminação racial é forte e marcada no nosso país. E de religião, que eu falei bastante ali atrás também, né? Bom, consequências da discriminação. Essas são algumas das consequências. Falando do lugar da psicologia, a gente precisa entender que todas as questões são subjetivas e realmente uma discriminação pode afetar uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outra forma, então vai ser diferente as reações, tá? Mas perda na autoconfiança, muito comum, né? A pessoa que está sendo discriminada começar a não se sentir mais confiante tanto no ambiente de trabalho quanto na sociedade. Medo e culpa, se sentir sempre em alerta, né, e também culpado de estar passando por isso. Um esgotamento, exclusão social, isso também pode ir para além do ambiente de trabalho, ela já está sendo excluída no trabalho e ela pode acabar se excluindo ou sendo excluída em além do trabalho no ambiente da sociedade. E o burnout, que eu falei um pouquinho com vocês, para quem estava aqui no Setembro Amarelo, mas que
vem aumentando muito os números de burnout, que é essa doença do trabalho que a gente tem chamado assim hoje, que é por esse excesso de trabalho, esgotamento no trabalho, e a discriminação também pode ser um agravante aí para a pessoa desenvolver o burnout. Por enquanto terminamos discriminação. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Então, eu trouxe para marcar a virada de chavinha aí para vocês, que em 2022, 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio, de comentários constrangedores na rua a encoxadas no ônibus, que é o equivalente a uma mulher assediada a cada 1 segundo, só no nosso país, só em 2022. Então, eu estou aqui conversando com vocês faz 25 minutos. Eu não sou boa de conta, sou de humanas, psicóloga, mas são muitas mulheres que já foram assediadas nesses 25 minutos. Então, não é à toa que adicionaram esse azinho a mais no CIPA, não é à toa que a gente está falando disso, não é à toa que a gente realmente precisa estudar e trabalhar a respeito dessa questão de assédio, principalmente em relação às mulheres, tá bom? O que está em azul é 2021, o que está em rosinha é 2023. Nos casos de violência contra a mulher, num intervalo de 2 anos, todos os tipos de crimes aumentaram. O primeiro aqui é assédio e importunação sexual, que passou de 37,9 para 46,7. Qualquer tipo de violência ou agressão, passou de 24,4 para 28,9. Agressão verbal, de 18,6 para 23,1. Ameaças e perseguições, de 7,9 para 13%. Ameaça com arma de fogo ou faca, de 3,1 para 5,1. Espancamento ou tentativa de estrangulamento passou de 2,4 para 5,4. Tá? E daí vocês me perguntam, e os casos de violência contra os homens, assédio contra os homens também existe, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas a gente sabe que mais mulheres são violentadas, assediadas, agredidas, por um lugar muito estrutural da nossa sociedade, mas também por uma questão de que os homens ainda têm muito medo de falar quando eles são assediados, mesmo no ambiente de trabalho. A gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Mas o homem ele tem que estar sempre sendo forte, sempre bem. Então, se um homem for assediado, ele não vai contar. Aí, exemplos de tipos de assédio, né? Primeiro, o assédio moral, que realmente, quando a gente pensa em assédio, não sei vocês, mas eu pensava muito diretamente, né? Pensei em assédio sexual. Mas não é só isso. A gente tem o assédio moral, o assédio sexual, o assédio físico, vários tipos, assédio psicológico, e várias divisões dentro disso. Então, eu trouxe alguns tópicos para a gente pensar. No assédio moral, entra humilhações, constrangimentos, gritos, ameaças, sabotagem, intimidações, insultos, isolamento social, injúrias e agressões verbais. Isso aqui é já focando no ambiente de trabalho, tá bom? Então, qualquer coisa dessas daqui seria considerado assédio moral. E isso independente da hierarquia. Claro, a gente vai ver umas continhas ali na frente, né? De que os assédios eles ocorrem principalmente em ordem hierárquica. Então, o seu chefe, o seu superior assediando você. Mas também ocorre entre colegas de trabalho, ou mesmo entre subordinados, entre outras pessoas da empresa. Então, é independente de quem seja, se estiver te humilhando, gritando, sabotando, isso é considerado assédio moral. Do outro lado, assédio sexual. Exibição de material pornográfico no local de trabalho, isso é considerado assédio sexual. Eu coloquei porque é muito comum que, principalmente em ambientes mais masculinos, que os homens repassem esse tipo de conteúdo. E se o outro homem não gostou, ele pode sim considerar e pode sim denunciar assédio sexual, porque isso está previsto como um assédio sexual, tá bom? Esse compartilhamento, essa divisão desse conteúdo. Propostas constrangedoras que violam a sua liberdade sexual. Então, isso que o Fernando também comentou, de uma pessoa que invade o seu espaço físico, o seu espaço de corpo, de sexo. E daí algumas coisas mais diretas. Ser vítimas de chantagem em troca de benefícios. E evitar prejuízos através de trocas sexuais. Esses são os dois lados da mesma moeda. Então, tanto uma pessoa que é assediada sexualmente para subir de cargo, quanto uma pessoa que é assediada sexualmente para não ser demitida, ou para não sofrer prejuízos. O prejuízo pode ser, às vezes, uma advertência,
uma diminuição salarial, né? Várias coisas que a gente sabe que podem ocorrer. Principalmente para quem é mais velho, acho que lembra do termo teste do sofá. Ficou muito disseminado, muito conhecido, que acontecia principalmente com mulheres, quando elas eram contratadas ou para serem contratadas, né, para subirem de cargo, várias situações, onde essas mulheres precisavam efetuar algum tipo de relação de troca sexual com os seus superiores, para que assim elas pudessem ter o que deveria ser previsto ali no trabalho, né? E por último, a intimidação e humilhação também nesse lugar da importunação sexual, tá bom? Do corpo da pessoa. Então, para a gente entender que realmente é bem diferente, mas ambos são assédio. Origem do assédio no ambiente de trabalho. E aqui sendo o assédio de qualquer tipo, tá bom? De ordem hierárquica, então, uma pessoa superior a você 58% das vezes. Diversas pessoas da empresa, 29% das vezes. E colegas, 12% das vezes. Colegas aqui entende-se que é colegas do mesmo setor, do mesmo local de trabalho ali, tá? E demais pessoas, diversas pessoas, nesse sentido de outras pessoas da empresa. E também existe, né, não entrou nas contas, mas esse assédio do subordinado com o superior, tá bom? No caso das mulheres, 72% das participantes dessa pesquisa, ou 3 em cada 4, já enfrentaram assédio no local de trabalho e apenas 15% conseguiram pedir demissão. O assédio não deixa de ser uma realidade para as mulheres, mesmo quando elas sobem de cargo. Numa pesquisa também foi pontuado que 60% das mulheres que estavam ocupando o cargo de gerência também estavam falando sobre assédio, denunciando que já sofreram assédio. E no caso de diretoras, o número foi de 55%. Então, que mesmo quando inverte, porque o mais comum é a gente pensar, né, nesse lugar da mulher sofrendo o assédio sendo uma subordinada ao homem-chefe. E mesmo quando inverte, também continua acontecendo. As maiores barreiras para as denúncias. Isso é quando a pessoa não consegue chegar a denunciar, para qualquer órgão que seja para a empresa, seja para a polícia, seja para o Ministério do Trabalho, tá? O que é mais difícil aqui pensando nesse lugar do trabalho. 78% impunidade, pensar que vão chegar lá e nada vai acontecer, né? Então eu vou denunciar e nada vai acontecer. 64% das vezes é descaso, né? Um medo do descaso, das pessoas diminuírem o que aconteceu. 64% é um medo de ser exposta. Então, aqui o RH de vocês é a Simone. Imagina, vocês chegam lá e falam para a Simone que vocês sofreram alguma situação de assédio, alguma questão, e ela conta para todo mundo. Isso vai gerar um afeto muito grande no psicológico de vocês. Então, esse medo de ser exposto é 64% das vezes. 60% um medo de descrença, né, que seria esse medo das pessoas não acreditarem, ou de dificilmente acreditarem que isso aconteceu. 60% das vezes, medo de ser demitida, acho que isso fica bem claro, né? 41% das vezes colocariam a culpa em mim, pensando bastante nesse lugar hierárquico, né? Que associa ali na frente de novo, mas 27% das vezes falta de certeza se foi um assédio sexual, e por isso também a CIPA colocou como uma regra, né, de todo ano ter essa aulinha sobre o que é assédio, o que é discriminação, e a gente está sempre falando dentro das empresas o que é isso, para que se acontecer, quando acontecer, vocês saibam o que é. Aqui no caso está colocado de assédio sexual, porque está mais voltado para esse público feminino, né? Mas também o que é um assédio moral, o que é uma discriminação, quando que isso configura um crime. Então é importante a gente saber o que é. Porque se eu não sei o que é, eu posso pensar que isso é comum no ambiente de trabalho. Eu ser humilhada, gritarem comigo. E não é comum, não é o certo, né? Comum não é o certo. E 16% das vezes, sentimento de que a culpa foi minha, de que eu mereci ou eu pedi. Né? Que ali a gente associa com esse vão colocar a culpa em mim. O que essas mulheres fizeram? 50% das mulheres contou para uma pessoa próxima, 33% não fez nada, 15% conseguiu pedir demissão, 14% outros, né, que seria uma resposta que não estava ali na pesquisa, então elas não informaram o que fizeram, 8% recorreu ao sistema de denúncias anônimas da empresa, 5% recorreu ao RH,
4% recorreu a grupos de apoio de dentro da empresa. Empresas, principalmente empresas muito grandes, tem bastante setor de divisão. Então, um grupo que vai tratar de raça, um grupo que vai tratar de gênero, um grupo que vai tratar de pessoas com deficiência, e essas pessoas se juntam ali nessas divisões, nesses grupos de apoio, tá? E essa pessoa conseguiu recorrer a um grupo de apoio dentro da empresa. 3% recorreu a grupos de apoio de fora da empresa. E 78,4% das mulheres acreditam que nada acontecerá quando elas denunciarem esse crime dentro das corporações que elas trabalham. Então, isso diminui e enfraquece muito a quantidade de denúncias. Isso aqui é importante mesmo a gente pensar que aqui não é obrigatório ter um portal de denúncias anônimas. Mas é legal, porque a gente vê que 5% recorreu ao RH e 8% a denúncia anônima. Então, ter esse lugar de proteção mesmo, de que não vão saber que fui eu que falei, principalmente quando a gente pensa também nessas relações hierárquicas que acontecem, protege essa mulher, esse homem, essa pessoa, de conseguir falar mesmo o que está acontecendo. No caso dos homens, quis trazer também, porque eu sei que aqui a maior parte dos funcionários são homens, e quando eles chegam a desistir do emprego ou a perder o emprego, seja por causa de discriminação ou assédio, tem um agravamento social muito grande, porque na nossa cultura o homem ele precisa ser o provedor ou o principal, né, provedor, principal pessoa que leva a renda para a família, e ele não pode demonstrar fraqueza. Então, pensem comigo, numa situação de que esse homem está sendo assediado, está sendo discriminado, está sofrendo no ambiente de trabalho, ele não pode denunciar, ele não pode sair, ele não pode fazer nada, porque ele tem que ser forte, ele tem que continuar trabalhando. E o assédio pode deixá-lo completamente desestruturado, levando até mesmo ao suicídio. Não sei quem daqui estava na palestra lá do Setembro Amarelo, mas para trazer isso de novo para vocês, mais mulheres tentam suicídio, mais homens conseguem o suicídio, mais homens cometem suicídio de fato. E isso é numa diferença na questão do esgotamento da agressividade mesmo. Então, quando o homem chega nesse ponto de um assédio que levou ele a pedir demissão ou ele foi demitido, esse homem ele fica muito desestruturado. Isso não é uma regra, tá, gente? Mas é pensando muito nesse lugar de gênero. E da mesma forma o suicídio, né, que seria esse lugar mais agressivo. Consequências do assédio, como eu falei lá atrás, são subjetivas e parecidas também com o lugar da discriminação. Dores diversas, o nosso corpo fala, a psicologia fala muito sobre isso, né? Então, começou a sentir muita dor de cabeça, muito enjoo, enfim, dores em diferentes partes do corpo, né? Às vezes uma gripe que cura, volta a gripe, volta a gripe, volta a gripe. Pressão alta, e isso são questões físicas que podem ser em decorrência de assédio. Medo e culpa, uma coisa que a gente falou ali atrás, mas é muito comum mesmo, isso é uma consequência também do assédio. Depressão e ansiedade, tem crescido muito o número de pessoas depressivas e ansiosas. Nosso país é considerado o país mais ansioso do mundo, então entender que o assédio no ambiente de trabalho também pode gerar ou agravar casos de depressão e ansiedade. Síndrome do pânico, né, que seria um agravamento também do número 3 e um pouquinho diferente, mas uma coisa que é muito séria e levam a pessoas a muito sofrimento, também em decorrência do assédio, e ideação suicida, que eu falei ali atrás, para homens, mulheres, pessoas. Aí aqui eu fiz um caminho da denúncia, para a gente pensar. Inicialmente, pensa-se que você vai relatar esse assédio ou essa discriminação ao seu superior hierárquico. Então, você vai falar com o seu gerente, com o seu chefe, que você está passando por essa situação. Assim, esse chefe ele vai tomar as devidas medidas, seja uma suspensão, uma advertência ou mesmo uma demissão por justa causa contra esse agressor. Bom, caso seja o superior que está fazendo isso com você, para quem que você vai recorrer? Você vai recorrer para o departamento pessoal ou RH. E assim, o RH ele vai poder tomar as medidas cabíveis da mesma maneira, né? Então, caso a discriminação seja efetuada pelo superior hierárquico, o trabalhador deverá comunicar o fato ao departamento pessoal da empresa para que o mesmo possa tomar as medidas possíveis. E isso é tanto indo pessoalmente até o RH, quanto usando esses meios de denúncia que já foram instaurados. Se
Caso o superior hierárquico, que também as pessoas de RH, elas estiverem compactuando com esse assédio, com essa discriminação, ou efetuando mesmo essa discriminação, ou, em outros casos, fiquem inertes, não façam nada sobre isso, para onde que você vai? Aí você vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, ou as delegacias regionais de trabalho para efetivar essas denúncias. Então, a gente tem uma delegacia especializada em trabalho, que é como a delegacia da mulher, que é mais conhecida, também existe essa delegacia do trabalho, onde você consegue fazer essa denúncia de forma mais efetiva. Em todo caso, não sendo a última opção, mas a primeira, a segunda ou a última mesmo, você pode ir a uma delegacia de polícia a qualquer momento, né? Podendo recorrer a essas delegacias para registrar esses ocorridos, para que se possa averiguar essa prática discriminatória ou de assédio e até mesmo identificar possíveis crimes que estejam acontecendo. Então, a delegacia, né, a polícia, ela não é necessariamente a última opção, mas se nada deu certo, a gente pode recorrer a ela, ou se você não quiser falar com o seu superior, você pode recorrer. Eu entendo e indico que a gente sempre tente esse caminho, porque é o ideal para que a gente sempre consiga conversar, dividir essas coisas que estão acontecendo. Algumas leis, a título de curiosidade, mas também não só curiosidade, a Lei 9.029, de 13 de abril de 95, proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências. Ou seja, até 95 era uma prática muito comum que se exigisse esse certificado, né, de esterilidade, de gravidez, aquilo que a gente conversou lá atrás, tanto da gestação quanto da paternidade. A Lei 10.224, de 2001, que coloca que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. E a pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Então, isso é uma lei desde 2001, que era ainda mais comum que acontecesse antes desse ano, tá? E para vocês entenderem a seriedade disso, da detenção. E por último, não menos importante, o artigo 461 do decreto 5.452 de 43, que colocou que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá a um igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A gente sabe que ainda hoje mulheres continuam ganhando menos, pessoas pretas continuam ganhando menos, mas isso é um decreto de 43. E isso mudou uma lei que estava vigente de 33. Então, esse artigo foi adicionado, né, em 43, 10 anos depois, porque antes não tinha tanta clareza nisso, né, nessa distinção salarial. Então, desde 43 é proibido que exista essa distinção salarial, tá? Isso entendendo que não é estando na mesma empresa, é o mesmo cargo, no mesmo tempo, na mesma função, tá? Então, às vezes você está no mesmo setor de uma pessoa que trabalha com você, de um colega seu, e ele ganha mais que você. Talvez ele tenha mais tempo de casa, ele tenha mais especificações naquele cargo, coisas assim, tá? Então, isso é sempre pensado. Aí, bom, agora eu vou passar um videozinho de 1 minuto. Eu queria antes saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, se vocês querem perguntar, falar, compartilhar. O que vocês escreveram no papelzinho de início ficou mais ou menos parecido com o que vocês estão ouvindo agora? Ficou muito diferente? Bom, então vamos assistir esse videozinho. Criticou seu trabalho de forma injusta ou exagerada, em público ou de forma privada, foi excluído do chefe ou por colegas de equipe que optaram por não dialogar com ele, combinando atividades entre si. Pai, isso é assédio moral. Realizou contato físico de forma inoportuna, sem consentimento recíproco, com conotação sexual, fez críticas ou brincadeiras sobre particularidades físicas ou sexuais no ambiente presencial ou virtual. Pai, isso é assédio sexual. Falou negativamente ou insinuou sobre sua raça, etnia ou cor, achou que por conta da sua idade não poderia cumprir a tarefa de trabalho. Pai, isso é discriminação. Atitudes como essas não são coerentes com o ambiente de trabalho. Um videozinho do Tribunal de Justiça do Piauí, que eles trouxeram de forma ilustrada, eu achei que ficou bem didático.
Então pensei em trazer, depois eles vão fazer mais esse lugar voltado para a justiça, assim. Mas penso que fica claro para a gente entender também essas diferenças e alguns exemplos, tá bom? Aqui tá todos os sites e artigos que eu usei para montar esses slides. Se vocês quiserem conversar, ficou alguma dúvida, depois vocês podem me procurar também, tá bom? Por hoje era isso. Obrigada a todo mundo que veio, a todo mundo que me ouviu. E